Hoje a gente vai dar uma olhada profunda num tema que, nossa, é chave para quem mexe com texto, né? Seja para estudar para o trabalho ou até por curiosidade mesmo. Vamos falar da diferença e das características dos tipos e gêneros textuais. E vamos incluir também os formatos mais técnicos e os digitais, que estão super em alta. A gente separou aqui um material bem variado, artigos de blog, guias acadêmicos, até umas resenhas teóricas para ajudar a gente a desvendar esses conceitos, que às vezes confundem um pouco, né? Com certeza. É bem comum essa confusão. Então, a nossa missão aqui é tentar organizar essas ideias. Entender o que define, por exemplo, um texto narrativo e o que define um relatório técnico. São bem diferentes. Ou, sei lá, um post de rede social versus uma fábula. É um conhecimento útil para muita coisa, viu? Desde preparar para um concurso até escrever melhor no dia a dia do trabalho. Legal. Ok, então vamos começar pelo básico, pode ser? Qual que é a diferença central entre tipo e gênero textual? Pelo que eu vi nas fontes, os tipos textuais, tipo narrativo, descritivo, dissertativo, eles são meio que estruturas mais fixas, sabe? Definidas por características da própria língua. O vocabulário usado, os tempos verbais, a lógica interna. E são poucos, né? Um número limitado. Exato. 5, basicamente. Narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo e injuntivo. São como as formas. E aí entram os gêneros textuais como as realizações concretas dessas formas na nossa comunicação do dia a dia. Peça em tudo que a gente usa para se comunicar. Um romance, um conto, um e-mail, uma notícia. Uma receita de bolo, um relatório, até um meme. São incontáveis, né? E sempre surgindo novos. A definição deles vem mais da função social, do propósito comunicativo e o contexto cultural. E o interessante é que eles são flexíveis, podem até misturar diferentes tipos textuais dentro de um mesmo gênero. Isso conecta muito com o que o Bakhtin falava, né? Sobre os gêneros serem formas relativamente estáveis de enunciados. Enunciados. Isso é diferente de uma frase solta, então. Sim. Para ele, uma palavra ou uma frase isolada não comunica de verdade. O enunciado é a unidade real da comunicação. Ele sempre está num contexto, tem um objetivo, é direcionado para alguém e, fundamentalmente, ele provoca uma resposta, mesmo que seja só interna, de compreensão. E a gente só se comunica por meio de gêneros, que são justamente esses enunciados que a sociedade meio que estabilizou para certas situações. Entendi, faz todo sentido pensar assim. E como essa ideia de função e contexto se aplica, por exemplo, na escrita mais técnica? A gente tem aqui uns guias sobre como escrever relatórios, que é um gênero bem específico, bem formal. Um material que a gente viu da IAG USP fala que um bom relatório tem que ser sucinto, direto e ter só as informações necessárias, ser agradável de ler apesar de técnico e permitir que outra pessoa possa reproduzir o trabalho, né? Exatamente. E a estrutura formal de um relatório serve justamente para isso. Clareza e reprodutibilidade. Geralmente tem lá título, objetivos bem definidos, começando com verbo, né? Uma introdução para contextualizar, a descrição das atividades, que detalha métodos, materiais, condições, os resultados, que têm que ser fiéis ao que foi observado, sem interpretação ainda. Aí vem a discussão, que para mim é o coração do relatório, onde você interpreta, compara, busca causa e efeito, e finalmente a conclusão e as referências. Cada pedacinho tem seu propósito comunicativo ali. E a padronização parece ser bem importante também. Tem um guia da AGB Peixe Vivo que cita a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ele detalha bastante a questão da formatação. Papel A4, fonte Arial 12, margens específicas, espaçamento 1,5. Sim, e essa rigidez na forma não é só preciosismo, sabe? Ela tem uma função importante. Busca garantir a universalidade, a objetividade da comunicação científica. Padroniza para facilitar a leitura, a comparação entre diferentes trabalhos. Isso dá credibilidade, né? Faz parte do uso da linguagem denotativa, que é aquela do sentido literal, preciso. No texto técnico científico, a gente evita a linguagem conotativa, mais figurada, subjetiva. Clareza é tudo. Interessante essa ligação forte entre a forma e a função.
E falando em gêneros específicos, um outro que apareceu aqui foi o fichamento. Ele não é só sair copiando trechos, certo? Não, de forma alguma. O fichamento é, na verdade, uma ferramenta de estudo bem ativa. Pode ser de transcrição, claro, pegar citações diretas, mas também pode ser de resumo ou até de comentário. Esse último, o de comentário, é ótimo porque te força a pensar sobre o que você leu, a criticar, a conectar ideias e a desenvolver a paráfrase, que é explicar a ideia do autor com as suas próprias palavras. Ajuda muito a organizar o pensamento para escrever depois. Entendi. Super útil mesmo. Agora, e o que acontece quando a gente joga esses conceitos todos no mundo digital? A coisa muda de figura, imagino eu. Muda e como. E numa velocidade impressionante. A gente está vendo uma explosão, né? A emergência e adaptação constante dos gêneros digitais. Alguns são claramente adaptações de gêneros mais antigos. O e-mail, por exemplo, herda muito da carta. Mas muitos outros são nativos desse ambiente digital. Posts de Instagram, de X, blogs, vlogs, o próprio podcast. Memes, fanfics, GIFs animados, até o currículo online é um gênero digital. E eles têm umas características bem próprias, né? Misturam linguagens que antes eram mais separadas. Texto, imagem, som, vídeo, tudo junto. Exatamente. Essa multimodalidade é uma marca registrada. E tem outras coisas também. A interatividade é muito forte, curtidas, comentários, compartilhamentos. O texto não é mais algo fechado, né? O uso de hiperlinks também, que quebra aquela leitura linear do papel. Você pula de um texto para outro. E, claro, a linguagem muitas vezes é mais informal, com abreviações, emojis, o tal do internetês. É fascinante ver a teoria do Bakhtin sobre a evolução sociohistórica dos gêneros acontecendo ali, na nossa frente, em tempo real. Aquela relativa estabilidade que ele falava no digital parece bem mais fluida, né? Nossa, sim. Então, tentando amarrar tudo isso, o que a gente pode tirar de mais importante dessa conversa? Parece que entender essas classificações todas, tipos, gêneros, do técnico ao digital, ajuda a gente a navegar melhor na informação que recebe e, principalmente, a escolher como se comunicar de forma mais adequada, mais eficaz em cada situação, seja ela formal ou informal. Precisamente. O ponto nevrálgico é sempre pensar no propósito comunicativo e no contexto. Para que o estou escrevendo? Para quem? Onde isso vai circular? São essas perguntas que vão te guiar para escolher o gênero mais apropriado, a estrutura, o estilo. E a ideia do Bakhtin é ótima para entender essa dinâmica. A gente precisa de formas reconhecíveis para se entender, a tal estabilidade, mas essas formas não são engessadas. Elas evoluem com a sociedade e com a história, e o ambiente digital só acelerou e diversificou essa evolução. Reconhecer e saber usar os gêneros certos é uma competência fundamental hoje. Com certeza. E fica aqui uma pergunta para a gente pensar, né? Com essa velocidade toda que os gêneros digitais aparecem, se misturam, somem, como será que a nossa própria ideia do que é texto, do que é comunicação, vai continuar mudando nos próximos anos? Que formas novas que a gente nem imagina hoje podem surgir? E como é que a gente vai fazer para entender, para acompanhar tudo isso? Fica a reflexão.